A oração no mesmo propósito é a chave para a vitória. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje é dia de lermos os capítulos 12 e 13 da Palavra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar um texto bastante conhecido, mas na sequência dele eu já quero trazer um texto que poucas pessoas pregam e falam sobre isso e trazer assim curiosidades bíblicas, mas te mostrar o caminho para você poder triunfar na presença do Senhor. Amém? Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim: Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Em algumas traduções, vai dizer que a igreja fazia contínua oração. Amém? E olha só que interessante. Pedro está preso e a igreja do Senhor está fazendo contínua oração pela vida de Pedro. Enquanto Pedro está aprisionado, acorrentado, sendo guardado ali por 2 guardas, com mais 2 guardas à porta daquela prisão, o cárcere onde Pedro está aprisionado, ele resplandece ali uma luz intensa. E era o anjo do Senhor que toca no lado de Pedro, acorda a Pedro e diz para ele: olha, depressa se troque, vista suas sandálias, pegue sua capa e siga-me. Essa era a ordem. Pedro, sem saber se estava tendo uma visão, se era o sonho, o que estava acontecendo ali, ele simplesmente segue o anjo do Senhor. E o texto vai dizer que Pedro, juntamente com aquele anjo, ele passa por 2 guardas e se depara com um portão de ferro que abre-se sozinho. Ou seja, o portão abre-se por si só e Pedro, ele acaba ficando livre daquela prisão. O que eu já entendo nisso? Há momentos que parecem que estamos aprisionados e não tem saída, mas aí o Senhor, com o seu poder, ele entra na nossa causa, nos liberta dessa prisão, às vezes espiritual, às vezes emocional, às vezes sentimental, mas o Senhor nos liberta dessa prisão e não só nos liberta dessa prisão, ele faz com que portas se abram sozinha, por si só. E isso é glorioso, porque o céu sempre tem mais. Só que é interessante que o próprio Pedro, que agora está livre, ele vai naquela casa que o povo estava fazendo a contínua oração pela vida de Pedro. Que o povo orava ali fervorosamente. E quando ele chega naquela casa e começa a chamar uma jovem, uma menina, por nome de Rode, ela escuta a voz de Pedro e ela vai contar que Pedro estava chamando. E o povo não acredita na menina. Olha só o que está acontecendo. O povo está orando por uma libertação de uma prisão a qual Pedro estava, e quando Deus responde à oração, eles não acreditam naquilo que eles estavam pedindo, orando. E quantas vezes nós não somos assim? Nós oramos por algo, Deus entrega em nossas mãos, e ainda assim nós ficamos incrédulos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A mesma coisa estava acontecendo naquele exato momento. Eles estavam orando no mesmo propósito, e aí é o ponto-chave. Eram pessoas com um coração voluntarioso, orando pelo mesmo propósito. Que propósito é esse? Senhor, liberta Pedro da prisão.
Então o povo está ali agindo, exercitando a sua fé no Senhor e buscando a Deus pela vida de alguém, no mesmo propósito. E o Senhor respondeu. Só que quando a bênção acontece, há ali uma resposta de Deus para aquela oração daquele povo, eles não acreditam que o Senhor tinha respondido. Ou seja, que era realmente Pedro que estava chamando ali. Só que quando eles vão verificar, eles observam que realmente era Pedro. E Pedro faz somente um sinal para eles ficarem quietinhos, né? E falar baixo. E ele conta tudo que aconteceu ali, que o anjo do Senhor havia aparecido, libertado ele daquela prisão, enquanto eles estavam fazendo aquela oração, contínua oração, orando fervorosamente ao Senhor, e eles ficam maravilhados com isso. Mas é interessante que quando a gente caminha um pouquinho mais à frente, né, a gente vai entrar no capítulo 13 e nós vamos ver ali Barnabé e Saulo, que é o apóstolo Paulo, eles são enviados pela igreja, né? E Paulo, ele acaba fazendo ali a sua primeira viagem missionária. E quando ele está fazendo a sua primeira viagem missionária, esses dois são enviados pelo Espírito Santo de Deus e eles passam por alguns locais até se dirigirem para Antioquia da Pisídia. Amém? E lá eles começam a falar do Senhor, eles começam a pregar a palavra de Deus, tanto Barnabé quanto Paulo. Só que eles pregam de uma forma tão maravilhosa em um dos sábados na sinagoga que os próprios judeus eles ficam maravilhados e pedem para eles retornarem no próximo sábado para pregar por mais uma vez. E assim eles fazem. Eles vão pregar por mais uma vez. Só que acontece algo. Quando eles retornam nesse próximo sábado para pregar, tem uma multidão aguardando Saulo e Barnabé para verem os dois pregar a palavra do Senhor. Só que quando os judeus eles observam aquela multidão, eles sentem inveja por alguém que está pregando a palavra de Deus, o que não é diferente nos dias de hoje, né? Mas aí o texto vai dizer que eles não recebem de bom grado a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Então, tanto Paulo quanto Barnabé, eles vão pregar para os gentios. E o versículo 44 ao versículo 49 da palavra do Senhor desse capítulo 13 é maravilhoso, que vai dizer o seguinte: no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo que ele dizia. Então, Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus, primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Amém? Só que olha o que acontece. Esses judeus, eles começam a movimentar ali algumas mulheres, né, influentes, alguns líderes religiosos influentes daquela época, instigando ali acusações contra Paulo e Barnabé. E aprenda uma coisa: uma vez que você for ministrar a palavra do Senhor e um povo não quiser ouvir, não quiser dar crédito para aquilo que o Senhor tem como salvação para a vida de todos, existe um outro povo que está sedento para ouvir. Então aprenda uma coisa: não adianta falar para quem não quer escutar. Amém? Então nós precisamos pregar a todos, mas existem pessoas que não querem. E aí você vai fazer o quê? Vai pregar para quem quer ouvir. O que Paulo e Barnabé faz como sinal de reprovação para aquele povo é simples. Eles pegam a sandália dos seus pés, batem a poeira como sinal e saem. Simplesmente eles fazem isso.
eles vão para outro lugar. Amém? Então aprenda duas coisas. A primeira, para ter resposta de oração, precisa-se ter um propósito de oração. E a segunda coisa, quando não quiserem te ouvir em determinado local, pode ter certeza que em outro lugar tem pessoas ansiosas para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te use muito na face dessa terra. Fique na paz do Senhor Jesus.